e vamos falar do absurdo que aconteceu em Avejaneda no jogo Independiente e Universidade do Chile. Aquilo ali é criminoso. Aquilo ali é um bando de safado, tanto da torcida do Independiente, covarde, um bando de frouxo que eu quero ver sozinho sair na porrada com alguém, quanto da polícia argentina, gente. Aquilo ali é conivência policial. Para mim, o pior crime do que aconteceu ontem foi a conivência policial. Não tinha um policial para evitar que a torcida do Independiente invadisse o espaço da torcida da Universidade do Chile. Tivemos torcedores pulando para fora do estádio. Pulando. Não é possível que tenha sobrevivido o cara que pulou para fora do estádio. Torcedores sendo agredidos com barra de ferro, com um pedaço de pau. Para mim, a gente sabe que tem muito bandido em organizada na Argentina, no Brasil, na Venezuela, no Equador, em tudo que é lugar da América do Sul, tem bandido em torcida organizada e eu já fui. Em tudo que é país. Tem muito covarde. Agora, polícia safada ao ponto de deixar invadirem o espaço da torcida adversária, e eu digo aqui porque eu já vi isso. Eu já vi. Eu estava fazendo uma cobertura em Caracas, na Venezuela, um jogo do Flamengo, se eu não me engano, em 2018. Eu não lembro. Não sei. Não, que 18, foi muito antes. Foi na geração Adriano, Wagner Love. A torcida da Venezuela invadiu a torcida do Flamengo e nenhum policial fez nada. E aí os torcedores do Flamengo, eu estava no gramado, o repórter de campo me pedindo ajuda, eu chamando o policial, até me agradeceram, porque eu fiz o maior furdunço lá. Por quê? Porque a polícia deixa eles fazerem isso. Então, para mim, o principal crime aí é da polícia safada, sem vergonha na cara, que deixou cometerem essa barbárie contra torcedores da Universidade do Chile. Foi escandaloso o que aconteceu ontem. Foi mais uma vergonha em competição sul-americana. Isso, infelizmente, não é novidade. Todo ano a gente tem, só que parece que as coisas estão piorando, porque esse ano já aconteceram problemas no Chile, no jogo lá do Fortaleza, em Medellín, né? E agora, esse foi certamente o pior de todos, porque todo mundo viu aí muitas imagens e enfim, as TVs, os portais mostraram para todo mundo ver o massacre que esses torcedores chilenos tiveram que enfrentar ontem. Assim, claro que todo mundo tem teorias, ideias, soluções para isso, mas veja, isso vai piorando e vai se repetir com frequência cada vez maior, porque também a Conmebol é omissa. O jeito para, por exemplo, no caso de ontem, a primeira atitude que a Conmebol deveria tomar não é, por exemplo, aplicar uma multa, uma suspensão ao Independiente, é punir o clube. Olha, vocês vão ficar 2, 3 anos, sei lá quanto tempo, sem jogar competição aqui na América do Sul. Acabou. Porque enquanto o clube não sentir a mão forte da organizadora do torneio, ele também não vai agir em relação aos seus torcedores bandidos. Porque o que a gente viu foi um espetáculo de banditismo, um atentado civilizatório. Então, isso só vai poder diminuir, ter impactos menores quando o organizador do torneio começar a agir. E o organizador do torneio tem que pressionar, sim, os clubes para que os clubes façam também pressão sobre os órgãos de segurança, porque a partir do momento em que a Conmebol passar a punir todo mundo, mas com suspensão, não do jogo, ou aquela coisa de 2, 3 jogos com portões fechados, mas sim punir com a exclusão, é óbvio que aí o clube que se sentir ameaçado, ele vai no organismo de segurança do seu país. Porque senão, isso vai se repetir aqui. Aliás, nós já vimos aqui no passado, em São Paulo, por exemplo, e em jogos de times aqui paulistas contra o River Plate. A gente já viu a selvageria de torcedores, o ano passado, lá do Peñarol, no Rio de Janeiro. A gente já viu, por exemplo,
aquele Palmeiras e Peñarol em Montevidéu. Então, isso aí é algo que tem se repetido todo ano, em toda a competição aqui da América do Sul, e vai continuar se repetindo sempre, porque não há nenhuma punição contra esses torcedores facínoras. Agora, para punir esse tipo de torcedor, primeiro o clube tem que sentir. Se o clube tiver também, se o clube tiver essa sensação de impunidade, se o clube souber que não vai acontecer praticamente nada com ele, ele não vai tomar nenhum tipo de providência para tentar banir esses torcedores dos estádios. O velho Vamp, eu concordo com o Piperno, eu vou perguntar para o Mauro também. A Conmebol sempre foi um lixo em termos de punição contra racismo, contra violência, contra qualquer coisa. A Conmebol sempre foi um lixo em questão de punição. Eu quero ver qual vai ser a punição para o Independente depois de um fato como esse, né? Eu falo muito que o clube não tem que ser punido. Agora, tem que fechar portão. Não tem jeito, cara. Um ato desse é um ato criminoso. Que eu vou te perguntar. Agora, para mim também tem que se falar muito da ação policial, hein, gente? A polícia não esteve ali. Ou vocês acham que isso é coincidência? É claro que não é coincidência. É claro que não é coincidência. Em qualquer lugar do mundo, se eu for jogar na várzea aqui no Rio, em São Paulo, vai ter que ter um policiamento para separar a torcida. Imagina numa Sul-Americana, duas torcidas grandes da América do Sul, não tinha um policial. Para mim, o mais escandaloso é isso, é a conivência policial que muitas vezes acontece com a torcida local em jogos de times brasileiros fora da Libertadores. Isso você não vê muito no Brasil. Você vê a polícia escoltando ônibus, você vê cordão policial separando. Às vezes você vê quando tem a torcida se estranhando com as torcidas, porque aí, né, alguns torcedores se estranham. Agora, vê o que a gente viu ontem na Argentina, em Avejaneda. Vê o que eu já vi na Venezuela, da polícia saindo para a torcida organizada invadir a outra. Aí, para mim, não dá para aceitar, Marcos André. Tigo, infelizmente a gente tem que dar a notícia e dizer que não é nenhuma novidade, né? Nessa própria essa edição de Libertadores e Sul-Americana, a gente viu na primeira fase lá, o Fortaleza lá no Chile, né? Teve até morte, né? O carro atropelando, tudo não é novidade. Todo ano, em todas as edições de competições, todo ano vai ter um caso assim que vem à tona, né? A gente já viu em outros carnavais, aquele boliviano lá no jogo do Corinthians também, que morreu, leva espada, quer dizer, a violência está tomando conta. E pior que não é só, eu não vou falar nem aqui no Brasil, que também tem brigas, tem organizadas, tem. A gente viu o Brasil e a Argentina, a confusão que deu aqui também, nas eliminatórias, né? Então não é novidade nenhuma, a gente tem que estar comentando sobre violência, principalmente dentro do futebol. Mauro César Pereira, a gente sempre fala, né? Eu acho que você concorda comigo, que não tem que ser punido o clube, tem que ser punido o CPF. Isso aí era para ser preso por tentativa de homicídio, e até por homicídio, porque, se eu não me engano, já teve torcedor morto aí da Universidade do Chile. Agora, o que a Conmebol, Mauro, pode fazer? E outra, mais um caso de conivência policial, né, Mauro? Bem, acho que cada situação é uma situação, né? Na semana passada, o Atlético Mineiro recebeu o Godoy Cruz de Mendoza pela Sul-Americana em Belo Horizonte. Perdão. E tivemos mais uma vez cenas protagonizadas pela polícia brasileira, polícia militar, espancando torcedores visitantes, como já aconteceu inúmeras vezes em diferentes cidades aqui do país. A polícia brasileira, ela é a mais agressiva e violenta com relação a torcedores visitantes. Muitas vezes demonstra total incapacidade para administrar uma pequena crise. Se um torcedor jogar um copinho lá para baixo, ela sai batendo em todo mundo. Quando deveria advertir o torcedor, se ele fizer alguma coisa mais grave, prender esse torcedor. Mas não, já foram várias vezes que isso aconteceu e ocorreu de novo, né? Muito bem. Eu mandei uma mensagem para a comunicação da Conmebol perguntando
por conta desses vários incidentes, entre outros, tá? Não só da polícia brasileira, se a Conmebol pensa em elaborar digamos assim, um protocolo de segurança para os jogos, para a torcida visitante. Como deve ser organizado, como deve ser o acerto com as autoridades, o isolamento dessa torcida, para evitar problemas, tá? Até porque vai ser muito bizarro se a Conmebol amanhã adotar a torcida única, porque na final ela vai querer que o torcedor viaje. Ela vai proibir que viaje durante a competição, na final, que é jogo único no campo neutro, geralmente, aí todo mundo viaja. Vai ser isso? Convenhamos, né? Seria bem patético. Muito bem. Isso foi na quinta-feira passada que eu mandei essa mensagem. E eu questionei, inclusive, ontem já de madrugada. Falei, perguntei justamente sobre isso. Por quê? O que aconteceu ontem? Os estádios do Racing e do Independente são vizinhos, são grudados ali, né? Em Avejaneda. Na terça-feira, o Racing recebeu o Peñarol. E tinha lá uma torcida de aproximadamente 3.500, 4.000 torcedores do time uruguaio. Encheu completamente a área da torcida visitante. Teve gente até que ficou nas escadas ali sem conseguir ver o jogo direito, que veio muito mais gente, até me pareceu, do que cabia ali. E seguiram o protocolo que não existe, mas é um protocolo de segurança que não é da Conmebol, mas é do bom senso, que é isolar a torcida, colocar uma barreira para que elas não se encontrem, e inviabilizando até que os caras ficassem jogando coisas embaixo, em torcedores locais que estavam na parte inferior. Ontem, no estádio do Independente, não tinha nada disso. Os chilenos ficaram numa situação em que eles estavam acima, os torcedores argentinos embaixo, sem nenhum isolamento, não tem polícia, a polícia não trabalha dentro dos estádios da Argentina, ela fica lá de fora, né? Então, o clube local, o clube mandante, ele tem que ter segurança privada que dê segurança local. Então, não foram tomadas providências óbvias para impedir esse tipo de proximidade. E o estádio do Independente é um estádio mal acabado, construído à prestação, e já apareceram várias vezes vídeos em outros jogos de ranhuras entre aquelas divisas, né, dos módulos da arquibancada, aquilo se mexendo quando a torcida está pulando, e tem parte que solta. Alguns dos 3.500 que lá estavam, começaram a arrancar aqueles pedaços como pedras e atirar nos torcedores que estavam embaixo. Teve gente se machucando, gente ensanguentada, arrancaram umas barras de ferro lá de alguma grade, jogaram também nas pessoas. Bem, os chilenos começaram a confusão, né? Aí parou o jogo, os jogadores da Universidade do Chile pediram que parassem também de fazer isso, aí veio uma ordem para que a torcida visitante se retirasse do estádio. Levou um tempo e tal, até que ela saiu. Quando ela sai, há relatos de que a polícia do lado de fora começou a espancar torcedores chilenos. Ou seja, será que a polícia lá fora teve capacidade de identificar a quem jogou pedra e criou confusão? Foi esse, eu vou bater neles. Não. Bateram aleatoriamente, óbvio, né? É o que acontece nessas horas. E aí alguns torcedores da Universidade do Chile não saíram do estádio, ficaram ali, possivelmente com medo de ter que enfrentamento com a polícia. E a polícia nada fez quando torcedores da Barra, que é organizada do Independente, saíram do seu setor. Tem vídeo mostrando isso. E eles arrombaram uma porta, um portão, que dava acesso ao local onde estava a torcida visitante. Quando cerca de 100 torcedores do Independente sobem, que são as imagens que vimos aí já circulando na rede social, eles encontram poucos torcedores de Laú. Tudo indica, muitos deles, ou todos até, nem eram da torcida organizada, da Barra Brava, ou seja, torcedores que não são brigões, não vão lá para arrumar uma confusão, que certamente não foram eles que ficaram jogando pedra nas pessoas, e começaram a promover verdadeira selvageria, covardia. Tem uma imagem, até pus na minha rede social agora, de um cara que está apanhando dos argentinos, aí ele começa a brigar, aí ele mostra a calça com o símbolo do Independente. Os caras estão batendo no torcedor do Independente. Aí ele fala, aqui, aí param. Ou seja, eles saíram batendo aleatoriamente na covardia. Acharam que era no chileno, começaram a bater no rapaz. Arrancaram as roupas, deixaram os caras de cueca, pegaram depois as roupas roubadas desses torcedores e colocaram como troféus amarrados no alambrado. Esse torcedor que cai tem uma imagem que dá a entender que ele não caiu, que ele foi jogado, empurrado. Pegaram lá uma barra de ferro, alguma coisa, futucaram o rapaz cai lá de cima, parece que ele está fora de perigo, mas ficou bem arrebentado, que ele caiu lá do alto, é bem alto o local. Quer dizer, o rapaz se pendurou para não apanhar mais e cai lá de cima. Então, assim, a polícia, ela não trabalha dentro do estádio, mas eu entendo que, numa situação extrema, ela tem que entrar no estádio.
Então vamos imaginar que acontece uma pessoa dentro de casa quer matar a outra. A polícia sabe que há uma denúncia, que tem alguém dentro daquela casa querendo matar. Vai esperar enviar um mandato do juiz, uma ordem para poder entrar, ou ele entra lá e impede? Como é que funciona isso? Deixa matar? Há relatos também de que torcedores chilenos, assustados, corriam ali. Lembrando o seguinte, alguns criaram confusão. Tem as imagens, mas é óbvio que não são todos. A maioria ali é inocente. E alguns babacas começaram essa confusão. Alguns babacas, torcedores do time chileno. E alguns torcedores correram ali pela região de Avejaneda e torcedores do Racing que moram ali abrigaram nas suas casas alguns chilenos que estavam fugindo dos torcedores do Independente com medo da polícia. Então a polícia foi incompetente, não fez nada. A Conmebol precisa ter um protocolo de segurança para esses jogos que determine como deve ser feita a segurança do torcedor visitante e local. E local, que os torcedores locais do Independente também foram vítimas, porque os chilenos ficaram atacando objetos contundentes nesses torcedores, que não tinha nada com isso, ali começou tudo. Mas é óbvio que um erro não justifica o outro. O que fizeram os torcedores de Laú foi grave, e o que fizeram depois os do Independente foi mais grave ainda, né? E quem tem que dar segurança no estádio, nesse caso, é o time local. E não tinha nenhuma segurança. Então, nesse caso, me parece que o Independente está realmente exposto a uma punição severa. E Laú também. E o detalhe, quando a Universidade de Chile jogou a fase de grupos, estava no grupo do Botafogo, né? E houve um jogo, também estava nesse grupo o Estudiantes. E houve um jogo, obviamente, em La Plata, na Argentina, e teve confusão. Por quê? Apareceram lá na cidade argentina torcedores da Universidade de Chile num número maior do que cabia no local. Ou seja, tem X ingressos e havia muito mais gente. Aí tentaram entrar na marra, teve confusão também com o policiamento e tudo mais. Ou seja, já se sabia que parte da torcida de Laú é complicada. E vimos também o episódio do Fortaleza com o Colo-Colo, que é o maior rival da Universidade de Chile, em que houve toda aquela confusão com 2 mortes no jogo do Fortaleza na capital chilena. Então percebe-se que os dos 3 principais times chilenos, Universidade de Chile e Colo-Colo, tem hoje, entre seus torcedores, grupos perigosos, digamos assim, né? E que são, desafiadores, né? E eles encontraram aí uma reação dos torcedores locais, ainda mais desproporcional, covarde, absurda, de uma violência, assim, primitiva ao extremo, né? Uma coisa bizarra. E a Conmebol tem que fazer alguma coisa. Não adianta só punir, ela tem que pensar em como evitar isso. Ela é organizadora. Mas ela está preocupada, sabe por quê? Não pode ter a bandeira com o mastro do estádio, se acender um pisca-pisca, você perde o mando de campo. Sabe? Ela está preocupada com coisas menores. Ô Mauro, mas a Conmebol não deveria obrigar, depois de um fato como esse, polícia dentro do estádio na Argentina? Eu sei que não tem, mas já deu para ver que os caras de segurança particular não controlam mas se for esses uma lei, marginais como a polícia pode controlar, porque mas a polícia local poderia não pode ter mudar isso. Violento. Ela não tem poder sobre a legislação do país. Se for uma lei local, é uma lei local. Se for determinado pelas autoridades argentinas que em espetáculos privados, como o futebol, a polícia não trabalha na parte interna, aqui no Brasil, a polícia trabalha em jogo de futebol, mas um show de uma banda de rock no estádio de futebol no Brasil, tem a polícia lá dentro? Geralmente não. Tem lá de fora. No futebol ela trabalha. Mas aí o clube local ele tem que ser responsabilizado. Ele tem que trabalhar diante das autoridades locais e ter seguranças privadas que sejam capacitados para isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí a maneira. O problema é do clube local. Agora, a Conmebol ela deveria determinar, repito, um protocolo de segurança. Quem vai fazer a segurança dentro do estádio não é problema meu, se é a polícia ou se é a segurança privada. Mas tem que ter isso. Separação dos torcedores e tal, uma área segura. Tá? Entram no estádio tal hora, saem tal hora, de maneira que não aconteçam abusos, não aconteça esse tipo de confusão. Mas não tem nada. Não tem nada. Ela tem que se preocupar com isso. De fato, tem que se preocupar. Isso é no mundo inteiro, gente. Na UEFA também tem que ter preocupação, porque lá também tem atos de violência, deixar também tem confusão. Isso não é uma exclusividade sul-americana. Né? E também não me venha, como eu vi ontem, gente falando assim, é uma barbaridade, porque aqui no Brasil teve pior do que isso. Teve um ataque a um ônibus de torcedores no dia de eleição, numa rodovia federal, um ônibus incendiado, morreu uma pessoa, uma outra quase morreu, ficou queimado lá, não sei como o rapaz sobreviveu. Foi no ano passado. Então, em termos de, digamos, entre aspas, sofisticação,
Nós chegamos aqui até no ápice, né? Aqui no país. Então não venham também dizer que isso é uma exclusividade dos nossos vizinhos. A barbárie acontece lá, acontece aqui. O ser humano é um bicho violento. Palmeiras e Cruzeiro. Exato, aconteceu. Morte em estrada toda hora. E aquela outra lá em Pernambuco? Sim. Que aconteceu lá com o chefe da torcida do esporte, né? Aquele absurdo também, uma coisa, nossa, assim, abjeta ao extremo. Mauro, isso acontece em todo lugar. Não é um problema mas deles, é um problema nosso. É um problema nosso, de todos nós. Eu concordo. Mas você não acha que no Brasil, dentro do estádio, tem um controle maior? Eu acho. Dentro do estádio, na rua é um bando de bandido, marginal, safado, assassino. Agora, dentro do estádio... Deixa sem policiamento ver o que acontece. Isso. Deixa sem policiamento dentro do estádio, sem segurança, vai acontecer a mesma coisa. Então, por isso que eu tô falando, porque mas já aconteceu no Brasil. Você se lembra do jogo entre Joinville e Vasco? O que aconteceu? Claro, aliás, Atlético Paranaense e Vasco em Joinville. Porque, por alguma razão ali, numa lei local, uma lei municipal, não podia ter policiamento dentro do estádio. O Atlético teve que mandar o jogo em outro local e levou para Joinville, Santa Catarina. As torcidas são rivais, a torcida do Atlético vai para a direção da torcida do Vasco, os seguranças não souberam como conter, era muita gente, e tem uma pancadaria generalizada. Aliás, aquela briga foi até melhor acontecer, porque quando os torcedores organizados do Vasco vão ao encontro dos atleticanos, eles ficam brigando entre eles, e isso preserva os outros torcedores que não tinham nada com isso, com briga, que não são rivais de ninguém, são só torcedores de futebol do Vasco, e tinha criança, pessoas mais idosas, tinha mulheres, que puderam escapar. E não acontece aquilo, como foi agora semana passada. Os torcedores, digamos, mais pacíficos do São Paulo foram defendidos pela torcida independente, quando os caras do Atlético Nacional tentaram invadir o setor destinado à torcida brasileira, à torcida do São Paulo. E aí o pessoal da torcida independente de São Paulo que impediu ali, ficaram naquele confronto ali, não houve uma pancadaria generalizada, a polícia colombiana olhando, alguns policiais olhando ali, assistindo, e aí a coisa meio que se acalmou e não chega. Por que acontece? Quando uma torcida tenta invadir a área da outra, se ninguém bloquear, ninguém resistir, vai ter correria. E quando tem correria, o que acontece? Gente pisoteada e tal. A tragédia de Helsinki, em 85, quando morrem 39 italianos na Bélgica, na final da Copa dos Campeões, como chamava a época a Champions League, entre Liverpool e Juventus, ela ocorre por isso. Não tem briga. Os hooligans correm na direção da torcida italiana, não havia policiamento bastante para fazer ali um isolamento, isso horas antes do jogo. E os italianos assustados, que não eram os ultras, os brigões lá da Itália, eram torcidas normais, começam a correr, aí começam um por cima do outro, esmagando na grade, caindo lá de cima, gente pisoteada, morrem 39 pessoas. Não teve briga, não teve confronto na mão ou com barra de ferro, nada. Eles se assustaram quando viram aquele monte de ingleses malucos correndo na direção deles. E por que aconteceu? Então, isso... Cara, o ser humano é violento. O ser humano tem comportamento medieval, muitas vezes, como se fosse uma série, um filme de viking. Isso acontece. Então, você tem que conter isso de qualquer maneira, com organização, com gente qualificada para fazer o isolamento e punição para quem tem esse comportamento, que é uma minoria. Não é a maioria, é uma minoria. Você acha que daqueles 3.500 chilenos, estavam os 3.000 jogando pedra lá embaixo? Não, tinham 7 ou 8. Tem as imagens, tem a cara do sujeito. Dá para ver, dá para identificar. É identificável. Como dá para identificar alguns dos argentinos que fizeram covardia. Dá para ver o rosto dos caras. Gente, hoje com reconhecimento facial você acha tudo. Se tiver uma foto do cara, você bota no sistema lá, aparece lá CPF, nome, RG, tudo.